Pensa na dificuldade para gravar esse vídeo. Meu Deus do céu. Eu comecei a gravar o vídeo, mas eu tô com uma alergia muito forte. Eu moro aqui em Portugal e o pólen está muito forte aqui e eu tenho muita alergia. Então, tudo cooperando para eu não gravar o vídeo. Mas eu falei, não, o Senhor tocou no meu coração tão forte, eu não posso deixar passar. Eu preciso fazer esse vídeo. Então, fique nesse vídeo até o final, porque eu creio que Deus tem uma palavra muito poderosa para a tua vida através desse vídeo. Alguns dias atrás, o Senhor me acordou na madrugada e eu levantei, fui orar, comecei a orar e quando eu terminei a oração, eu deitei e eu não conseguia dormir. Eu ficava lá, vira para cá e sempre quando isso acontece, eu sei que o Senhor está querendo falar algo comigo. E eu levantei. Quando eu me levantei, busquei meu caderno, a minha caneta, o Senhor começou a ministrar, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. E eu comecei a escrever as coisas que o Senhor ministrou no meu coração. E eu quero dizer algo para você sobre escrever. Eu nunca tive esse costume, mas de uns 2 anos para cá, o Senhor falou comigo que era para eu começar a escrever minhas orações, as minhas conversas com Deus. Eu comecei a anotar meus pensamentos, coisas que vinham e eu pensava que era coisa da minha cabeça, e conforme a gente vai tendo mais intimidade com o Senhor, a gente vai vendo que nada é da cabeça da gente. Que quando a gente está alinhado com o Senhor, ele vem trazendo as coisas para o nosso coração. E eu não tinha esse canal. Esse canal é novo, faz pouco tempo que eu fiz. Fiz porque o Senhor colocou no meu coração, o Espírito Santo falou que era para eu fazer esse canal. Então eu não tinha o canal ainda. E o Senhor já começou, e eu comecei a escrever, sem nunca nem imaginar que um dia eu estaria aqui gravando vídeos. Hoje eu paro e penso e comecei a analisar e olhar para o meu caderno e eu falei, meu Deus, quantas palavras o Senhor já me deu, e eu pensando que o Senhor ia me usar para levar a palavra na igreja, porque eu nunca preguei na igreja, eu sempre louvo, tenho as minhas participações, mas nunca trouxe já testemunhos, uma saudação, mas eu nunca preguei. Então eu pensava, vai ver, o Senhor tá me capacitando, tudo para eu pregar na igreja, mas não era. Era para trazer palavras aqui no YouTube. Então eu sou muito grata ao Senhor por isso. Eu sou muito grata a Deus. E eu sempre oro e falo pro Senhor, Senhor, eu de mim, eu não tenho nada. Então, se o Senhor não me capacitar, para quando eu abrir a minha boca, ser o Senhor me enchendo, o teu Espírito Santo falando em mim, eu não tenho nada para falar, Senhor, eu não tenho nada para passar. Eu não sou nada sem Deus, nós não somos nada sem Deus. Então eu quero passar para você aquilo que o Senhor me passou, né, naquela madrugada, onde eu anotei. E o Senhor ministrava tão forte no meu coração sobre as coisas simples. Deus usa coisas simples para fazer grandes coisas, grandes milagres. Foi assim que o Senhor começou a falar comigo e eu comecei a anotar essa parte que eu quero estar passando para você. Às vezes você pergunta para Deus, o que eu faço, Senhor? Muitas das vezes nós vivemos situações onde a gente não sabe o que fazer. Nós não sabemos que direção tomar, que rumo dar na nossa vida. E é normal que a gente faça esse tipo de pergunta, porque o Senhor espera isso de nós, que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Assim como a gente senta e conversa com o nosso pai, com a nossa mãe, é esse relacionamento que o Senhor espera. E eu espero sinceramente que você tenha esse relacionamento com Deus, de sentar e falar, pai, e agora? O que que eu faço? Eu vou para onde, pai? O que que eu vou fazer? Né? Então o Senhor começou a ministrar isso no meu coração. E às vezes a gente fala para o Senhor, Senhor, me dê ferramentas, algo diferente que vai mudar a minha vida, a nossa história, a nossa família. Quem não quer? Quem não quer mudar a vida, né? Nós estamos vivendo um mundo tão difícil, onde tem dificuldade no Brasil, na Europa, na América, em todos os lugares. A gente tem vivido, sofrido a dificuldade, então a gente sempre pergunta isso para o Senhor, né? A gente espera isso no Senhor, essa mudança de vida, né?
seja espiritual, financeira, o que for. Ele é poderoso para mudar. Deus não deixa ninguém sem resposta. E eu observei que quando a gente dobra o joelho e a gente começa a falar com o Senhor, a gente precisa falar e depois se aquietar e esperar a voz de Deus. Às vezes Deus não vai falar na hora ali com você, mas às vezes Deus vai usar um vídeo, como Deus já usou tantos na minha vida. Tantas vezes que eu busquei uma resposta, eu orei e depois eu abri o YouTube e tinha lá um vídeo, um canal onde Deus abençoava a minha vida, meu dia, me dava a resposta que eu estava esperando. Outra hora você vai abrir a Bíblia, vai abrir a palavra, Deus vai falar com você na palavra. Então, esteja atento à voz de Deus. Deus está sempre falando, esteja atento. Até mesmo o silêncio do Senhor é resposta para a nossa vida. Até o silêncio dele, até no silêncio ele está falando. A gente precisa estar com nossos ouvidos sensíveis a ouvir a voz de Deus. E como nós podemos fazer isso? Nós precisamos nos calar. Calar para ouvir a voz de Deus. Porque a gente tem o costume, eu muitas das vezes tenho esse costume, a gente tá conversando, às vezes eu e meu esposo, e de repente ele tá falando e ali eu já me vem aquela ideia, algo, e eu já, ai, deixa eu te falar antes que eu esqueci, eu começo a falar para ele, outra hora eu já corto, eu começo a falar, então, e Deus, com Deus não é assim. Enquanto você estiver falando, ele vai estar te ouvindo. Depois você se cala e espera ouvir a voz de Deus, a direção dele. Não tome decisão sem ouvir a voz de Deus. Então, esse foi o ponto onde Deus falou comigo, sobre a gente se calar, ouvir a voz dele. E a gente começar a observar, ler a palavra e ver como que Deus usa as coisas simples. Muitas das vezes as coisas simples estão na nossa cara. A gente não valoriza as coisas simples. E às vezes é na simplicidade que Deus vai fazer uma grande obra na minha e na sua vida. Aí eu observei, o Senhor, ele criou tudo com o som da voz dele. Tudo se formou e tudo se criou. Deus usou o pó da terra para criar o homem, o pó, algo simples. Ele podia ter usado o que ele quisesse, mas ele usou o pó. Desde o início, o Senhor está nos mostrando a simplicidade, o poder da simplicidade, o poder das coisas simples. Que eu sei que isso agrada o Senhor. Jesus, quando foi fazer os seus milagres, quando ele foi curar o cego, o que Jesus fez? Ele cuspiu no chão, fez um lodo, passou nos olhos do cego e disse: vai, levanta-te e vai e lava no tanque. Jesus podia ter simplesmente, com uma palavra, falado para ele: se creres, pode ver. Porque ele perguntou o que ele queria e ele disse que ele queria ver. Então o Senhor poderia ter falado: então abre os olhos e veja. Jesus poderia ter feito isso, mas ali ele estava nos dando o ensinamento da simplicidade das coisas. E o cego voltou a ver. E outra coisa que o Senhor ministrou no meu coração, e isso eu nem está escrito, porque isso o Senhor ministrou no meu coração aqui agora. Jesus podia ter curado ele ali na hora e ele nem precisava ter ido até o tanque. Muitas das vezes o Senhor nos dá a ferramenta. E às vezes a gente precisa caminhar um tanto com essa ferramenta para conseguir chegar até o ponto que Deus quer. Porque o Senhor quer nos lapidar e ensinar a gente a usar a nossa fé. Se esse cego não tivesse fé, que ele poderia ter questionado, murmurado, questionado a Deus. Mas Jesus, o Senhor pode me curar. Então para que eu tenho que ir até lá me lavar? Obediência. Esse é o ponto, obediência, vamos obedecer a voz do Senhor e não questionar, vamos obedecer a voz do Senhor. Às vezes a gente faz algo e já quer o retorno imediato, mas o Senhor está ali provando a nossa fé, ensinando-nos a esperar, confiar, ter fé, para na hora certa nós estarmos prontos quando a gente for receber esse milagre. Outro ponto importante, outro exemplo importante que a gente encontra na Bíblia é Moisés. Moisés, ele foge do Egito e ele vai se refugiar nos pastos
e lá do seu sogro, né? Onde ele se casa, encontra lá a esposa dele, se casa. E quando Deus fala com Moisés, Moisés, ele era pastor de ovelhas. Quando Deus fala com ele, o que que ele tinha na mão dele? Um cajado. Deus manda ele voltar para o Egito para libertar o povo dele. E Deus fala para ele, usa o que tem nas mãos. Pergunta para ele, o que tem nas mãos, Moisés? E ele fala, um cajado. E o Senhor diz, com esse cajado farás sinais e maravilhas. E com esse cajado, um cajado, irmãos, um pedaço de madeira, um pedaço de pau. Com esse cajado, Moisés tocou no mar. O mar se abriu e o povo de Israel passou. Uma história mundialmente conhecida. Um dos mais lindos milagres que eu acho no Velho Testamento. Eu sou apaixonada pelo livro de Êxodo. Eu amo o livro de Êxodo. Tem vídeo no canal eu falando sobre o milagre que o Senhor fez na minha vida, na vida do meu esposo, me mandando ler o livro de Êxodo. Eu amo esse livro. Então, o Senhor fez algo tão extraordinário com um cajado nas mãos, algo tão simples. E vemos tantos outros exemplos na Bíblia. Jesus, quando foi fazer o milagre, o primeiro milagre de Jesus, ele transformou o quê? Água. A água em vinho, o Senhor transformou. No melhor vinho, ele transformou a água no melhor vinho. Então, pare de olhar ao seu redor. Olhe para a sua vida, olhe para suas mãos. Olhe para dentro de você. O que você tem de habilidade? Talvez você não consiga enxergar ainda. Você não estar enxergando nada. Mas você pode pedir para Deus te mostrar. O que você tem de especial? Porque todos nós temos. Todos nós temos algo de especial dentro de nós que o Senhor Jesus colocou. Peça para Deus te mostrar. Eu tenho certeza que você já tem isso dentro de você. E pode ter certeza, é isso que talvez você pense, mas isso é tão simples. Será que é isso mesmo que Deus vai usar? Isso é uma coisa tão... Pode ter certeza que é isso que o Senhor vai querer usar na tua vida. Te lapidar, fazer aquilo que precisa para que você possa ser usada nisso. E pode ter certeza, a bênção do Senhor, ela não pode parar em você, ela não pode parar em mim, ela não pode parar em você. Quando o Senhor fizer na tua vida aquilo que Ele tem para fazer, entenda que a bênção do Senhor, ela vai transbordar na tua vida. O Senhor é um Deus que nos dá sem medida. E isso eu estou dizendo espiritualmente e financeiramente. Eu não sei o que você está precisando. Talvez você esteja precisando de algo financeiro, talvez seja algo espiritual, mas entenda, seja o que for, não pode parar em você. Você tem que transbordar, porque quem tem os frutos do Espírito transborda em amor, transborda em tudo. Então, quando o Senhor fizer na sua vida, não esqueça de abençoar o teu próximo, aqueles da sua família onde estão precisando e o teu próximo. Olha ao redor. Se você não tiver ninguém que você ore e veja que está precisando de algo, seja uma palavra, seja uma oração, seja um conselho, ou seja financeiramente, ore e peça ao Senhor que Ele vai te mostrar. Eu tenho certeza disso. Eu quero deixar um versículo que está em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. A bênção do Senhor, ela traz paz. Ela traz paz. Eu creio que o Senhor tem coisas grandes para fazer. Eu tenho tido o pensamento, a volta de Jesus está tão próxima, né? Mas eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele não nos quer parado. Ele nos quer em movimento. Ele quer nos encontrar em movimento. E Ele tem bênçãos sem medidas para dispensar sobre as nossas vidas. Até a volta dEle ou até o nosso encontro particular com Ele. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se nós vamos viver até o dia da volta de Jesus ou se o Senhor vai nos recolher antes. Então eu creio que em todo o tempo que nós estamos na terra, o Senhor tem bênçãos para derramar sobre as nossas vidas.
Não guarde aquilo que o Senhor te deu só para você. Transborde, passa adiante. Olhe para o seu vizinho, olhe para a sua esquerda, olhe para a sua direita. Procura quem está precisando. Procura. Quer seja, como eu disse, quer seja financeiro, quer seja espiritual. Talvez tenha um vizinho espiritualmente morrendo do teu lado e você não consegue ver. E é isso que o Senhor quer te usar, é nisso que o Senhor quer te usar. Eu não fazia ideia que um dia eu teria um canal. Eu não fazia ideia que um dia o Senhor poderia estar usando da minha simplicidade, porque eu comecei faz pouco tempo os vídeos, eu tenho estudado para poder aprender, gravar os vídeos e fazer algo com excelência, porque tudo aquilo que o Senhor nos entrega, nós temos que fazer o nosso melhor, e eu tenho tentado entregar o meu melhor. Não para a minha glória, para nada, mas para a honra e a glória do nome do Senhor. E eu tenho falado para o Senhor, Senhor, o dia que eu não tiver nada para falar, eu não vou falar. Mas o dia que o Senhor colocar no meu coração uma palavra, eu não vou hesitar em entregar essa palavra. Assim como o Senhor me acordou na madrugada para entregar uma palavra tão simples, que para mim, para você pode ser uma palavra simples, mas pode ser algo que alguém está precisando ouvir. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai ministrar no seu coração, na sua vida. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai buscar e encontrar as almas, os corações que estão precisando ouvir esta palavra nesse dia. Eu sinto a presença de Deus aqui, nesse vídeo. Eu sinto a presença de Deus para te dizer que o Senhor fará transbordar na minha e na sua vida. Em nome de Jesus, eu oro e peço ao Senhor neste momento que alinhe os seus pensamentos com o pensamento de Deus, os seus desejos com os desejos do coração de Deus, e que você saiba ouvir, discernir a voz de Deus. A voz do Senhor, ela não traz confusão. Coloque isso no teu coração. A voz do Senhor, ela vem como brisa suave e ela não traz confusão. Não tome decisões sem ouvir a voz de Deus, sem sentir a paz que excede todo entendimento. E eu tenho certeza que você encontrará o caminho, você sentirá que está vivendo o propósito, no propósito que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Se inscreva nesse canal, dê seu like, compartilhe se você sentir no seu coração. Eu não estou fazendo vídeo preocupada com visualização, com nada disso. Tá na mão de Deus, tá na vontade do Senhor. Se Ele quiser que esse canal cresça, vai crescer. Se não, vai chegar até as vidas que o Senhor colocar para ver. Eu creio e eu peço ao Senhor que o seu espírito seja socorrido por Deus, que venha ter um bálsamo na sua vida nesse dia. Que o Senhor abençoe o seu dia, abençoe a sua casa, a sua família, no nome do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Fica na paz do Senhor.